Record. Saeculum saeculi. Exaltabitur gloria. Beatus Virginem et Dominum in mandatis ejus volet nimis. Gloria Patris saeculorum. Amen. Boa noite. Antes de começar o nosso encontro de oração, queria agradecer a presença de vocês e a amiga Christine Geisel, que nos enviou essa canção gregoriana, traduzida pela sua mãe, que hoje tem Alzheimer e não lembra, mas ela teve acesso a um manuscrito de um monastério na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e ela foi a única pessoa não religiosa que teve acesso a esses manuscritos, e ela traduziu e para a notação moderna. E é uma pesquisa que essa amiga está fazendo, e ela permitiu que a gente colocasse como homenagem à mãe dela, que é uma pessoa muito religiosa, essa música que ela, a filha dela, a Christine Geisel, gravou. Eu queria começar o nosso encontro com uma oração em nome de todos nós. Então, peço que vocês encontrem uma posição que fiquem confortáveis para poder acompanhar. Esse é um encontro breve, que não deve passar de meia hora, que é mais do que suficiente para a gente fazer um contato com o sagrado de forma simples, não pretensiosa, mas cheia de coragem e cheia de ousadia ao mesmo tempo. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento. Inflamai a nossa vontade, para que nós possamos rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e que mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como o nosso grupo não é um grupo religioso, embora cristão, eu não sabia como criar um encontro de oração que não fosse copiando outra coisa. E em leituras encontrei um trecho de Efésios, que é uma carta de Paulo aos Efésios, e eu sinto que nós podemos utilizar a própria instrução de Paulo para criar esses nossos encontros que não precisam ser sempre iguais. Hoje eu estou conduzindo porque ninguém chegou mais cedo para criar o encontro juntos, mas nós podemos fazer isso uns pelos outros, escolher leituras que a gente quer partilhar com o grupo, escolher músicas juntos e fazer esse encontro tal como o nosso coração dita. Se vocês tiverem alguma Bíblia perto de vocês, esse trecho de Efésios está no capítulo 5, no versículo 19. Paulo fala assim para os cristãos de Efésios:
Falai uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, embora se a gente quiser nós possamos fazer o terço mariano, que é o estilo católico romano, outro dia podemos fazer ao estilo ortodoxo, que é com a oração de Jesus. Na verdade, seria ótimo a gente experimentar os estilos de oração. Hoje eu senti que a gente podia se ater ao simples e fazer como Paulo ensinou, logo no primeiro século. Falar uns aos outros com cânticos, com salmos, né? E dando sempre graças a Deus. Então, eu queria propor que nesse encontro de hoje nós ouçamos um cântico, façamos uma oração do Pai Nosso, unidos, façamos uma leitura que eu separei do próprio livro de Efésios e concluímos com um canto evangélico muito bonito, cantado em latim, para que a gente possa não necessariamente repetir uma fórmula de oração, mas utilizar a escritura e a devoção como um caminho a Deus. Espero que vocês desfrutem dessa invenção, a invenção feita com muito carinho. E nós podemos fechar os nossos olhos por alguns instantes, aqueles que podem, para fazer uma meditação de 4 minutos. Depois eu vou fazer a leitura. Se alguém desejar fazer a leitura, é só dizer agora que eu falo o lugar para vocês encontrarem para poder fazer a leitura, tá? Então a gente pode fechar os olhos e deixar que essa música eh, entre no nosso coração, esse cântico. Demos graças a Deus Pai Onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança a seus santos reservada. Glória a vós, primogênito dentre os mortos. Do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem-amado, no qual nós encontramos redenção dos pecados, remissão pelo seu sangue. Glória a vós, primogênito dentre os mortos. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda a criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Glória a vós, primogênito dentre os mortos. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades, por ele e para ele foram feitos. Antes de toda a criatura ele existe, e é por ele que subsiste o universo. Glória a vós, primogênito dentre os mortos. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de ter em tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente.
Glória a vós, primogênito dentre os mortos. Aprove-lhe também por meio dele reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória a vós, primogênito dentre os mortos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. É o primogênito de toda criatura, e em tudo ele tem a primazia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Novo Testamento, do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do adversário. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os tiranos deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do mal. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias. Que eu fale ousadamente, como importa que eu fale. Esse trecho do Evangelho é Paulo escrevendo, ele estava preso. E ele escreve a várias igrejas. Quem não está familiarizado com o Novo Testamento, sempre que tem Colossenses, Tessalonicenses, Efésios, Filipenses, essas são cartas a comunidades cristãs que ficavam nessas cidades, como a cidade de Éfeso, que hoje se sabe que realmente existe, né? Porque foi escavada na Turquia. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de ir. Acabo de me dar conta que é justamente o lugar onde nós estivemos, perto da casa de Maria. E os efésios, eles eram, os cristãos de Éfeso eram muito perseguidos. E Paulo já estava preso, ele foi preso várias vezes, e enviavam para ele, claro, mantimentos, né, e toda a subsistência, já que ele era esse apóstolo tardio, né? Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Quando Jesus já tinha morrido e ressuscitado, que é o que a gente está celebrando nessa Semana Santa, Paulo já vinha há algum bom tempo perseguindo os cristãos. O nome dele, judeu, era Saulo.
né? Muita gente acha que Jesus batizou Paulo, né, com outro nome, mas Jesus não muda o nome de Saulo, ele que escolhe mudar o seu nome. Saulo era o nome judeu e Paulo era o seu nome romano. Ele escolhe utilizar o seu nome romano, que significa pequeno, depois que ele tem essa experiência com o Cristo. Então, quando ele está escrevendo a esses Efésios, nós estamos falando de uma comunidade absolutamente marginalizada, perseguida, que não via a si mesmo como igreja, que não tinha um templo construído, se reuniam em salas na casa de alguém, com mais condições, que tivesse espaço para todo mundo, porque não existia nessa época nas casas um lugar para receber visitas. E ele está escrevendo a esses cristãos a partir de uma fortaleza interior que, pelo menos vendo a Escritura, os próprios apóstolos não tinham, né? Os apóstolos não deixam registros que tenham chegado até nós dessa absoluta, absurda, espantosa coragem de falar de amor, falar de comunidade, falar de se manter unidos contra os poderes políticos, contra os poderes da guerra, como ele fala explicitamente nessa leitura que vocês depois podem ler com mais atenção, é o capítulo 5 de Efésios, perdão, capítulo 6, a partir do versículo 10. Então, Paulo estava preso, né? Ele não chega a ser crucificado como Pedro, mas ele é preso inúmeras vezes porque ele representava um grande perigo para os poderes do mundo. E não no sentido de luta de classes que o marxismo depois desenvolve, que é os trabalhadores contra os donos das fábricas. Não, ele fala sobre lutar contra o mal cósmico, contra o mal espiritual que está dentro do ser humano, inclusive dentro dos próprios cristãos, que é a maledicência, que a gente chama às vezes diminuindo, né, como fofoca, falar dos outros. Está num período de Semana Santa e se fazer de desentendido quando o nosso coração fala, te recolhe um pouco, ora um pouco. As pessoas que estão agora vivendo um calvário, seja de qual seja a natureza, através de restrição da sua saúde ou da sua liberdade, ou tantas pessoas estão sofrendo e chorando e nós com o tempo livre para decidir o que nós vamos fazer e não podemos separar um pouco da nossa energia, do nosso tempo para rezar por essas pessoas, para fazer uma leitura, para telefonar para elas, sabe? Gente fazendo rifa para poder comer alguma coisa e a gente faz de conta que não está vendo porque é incômodo alguém nos pedir dinheiro, né? Então nós temos essa sementinha do maligno, né? Que é uma semente da indiferença, uma semente que talvez seja isso que afinal chamava de pecado original, que é pensar em si antes de sentir o que o teu coração de fato está te falando. Então, Paulo, nessa carta aos Efésios, eu sinto que ele nos dá essa mensagem de que a gente precisa se revestir com as armas espirituais. E cada um conhece já qual é a sua inclinação, no sentido daquilo que lhe fortalece espiritualmente. Então, hoje, quarta-feira santa, amanhã é a quinta-feira, é justamente nessa madrugada onde Jesus vai estar orando sozinho e seus discípulos vão dormir e ele vai ser preso, não é? E nós podemos, de alguma forma, meditar sobre isso, não sobre esse homem que talvez nem importa historicamente se a gente comprove ou não que esse homem sofreu tudo isso. Hoje, milhares, talvez milhões de pessoas estão vivendo isso
sofrendo uma traição muito mais abrangente, ampla, sem um rosto, que está lhe restringindo os seus direitos de viver uma vida plena nesse jardim que Deus criou, seja por bombas de guerra explodindo sobre as suas cabeças, sejam sendo perseguidos pela sua cor de pele ou por serem mulheres, ou passando fome devido a um sistema de exclusão econômica que nós mesmos mantemos ao silenciar diante dessa injustiça. Então, eu convido vocês a fazer essa leitura de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, a fazer mais leituras, a refletirem mais, sem a pretensão de mudar o mundo inteiro, mas de mudar a si mesmo e deixar de se fazer desentendido, porque hoje foi um dia, partilho com vocês, não era intenção fazer essa fala, mas saiu. Eu me senti muito mal antes da reunião de oração, porque minha alma me fez perceber que eu usei muito mal o tempo hoje. Apesar de ter trabalhado um pouco de manhã, não fiz as orações que eu queria fazer, não estudei como eu gostaria de ter estudado e não fiz nada por ninguém, nem por mim mesmo, dentro do que eu me propus no dia de hoje. Percebi que eu perdi muito tempo no dia de hoje e isso me fez sentir mal. E aí fiquei um bom tempo me sentindo mal, até que eu me sentei nessa cadeira e fui orar e rezar. E por um senso também de responsabilidade, pois sabia que alguns de vocês viriam, eu não podia fazer qualquer coisa, porque não era isso que meu coração estava me dizendo. Então, fui buscar na palavra, nas leituras, fui buscar no meu coração, e 10 minutos antes de começar, sim, eu digo que é Deus porque sai de dentro, né? Eu encontro o que eu preciso, que não era o que minha cabeça dizia que eu deveria fazer, como agora que eu estou falando sem ter planejado falar alguma. E eu acho que é isso que vai acontecendo quando a gente se corrige, entendendo a correção como um ajuste de percepção e correção do nosso olhar sobre as coisas, sobre si e sobre o que nós estamos fazendo nesse momento. Eu sinto que isso é uma forma de oração e todos nós podemos partilhar um pouco do que nós vivemos e aprendemos observando a nós mesmos, buscando oferecer o melhor uns aos outros, assim como Paulo instrui a essa comunidade semente de Éfeso, que tinha esse apóstolo tão imperfeito e ciente das suas imperfeições, mas absolutamente ousado, como ele mesmo admite no final dessa escrita. Graças a vocês. Eu queria propor agora que nós pensamos, cada um de nós, nas nossas intenções. Nós vamos fazer uma oração do Pai Nosso, mas antes de rezar, é importante que a gente saiba, isso o Papa Francisco falou. Quando você for pegar o texto para rezar, imagine que Deus vai vir durante o terço, durante a sua reza, e vai perguntar: você está rezando por quê? E é importante que você saiba. Então, eu queria que cada um buscasse no seu coração a graça que quer alcançar, ou a graça que quer agradecer. Não se façam de Miss Brasil, tá? Pedindo paz mundial, a não ser que isso realmente seja o pedido do seu coração. Às vezes a gente quer que o nosso neto tenha saúde, às vezes a gente quer que o nosso filho seja tocado, abençoado, às vezes a gente precisa de uma cura física, às vezes alguém em sofrimento pelo qual nós estamos é, sofrendo também, pedimos por aquilo que pede o nosso coração. Então, esse é o momento de intenções. Eu vou fazer uma leitura breve de prece e cada um pode sentir no seu coração qual é a sua intenção. E ao final, nós podemos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Adoremos ao Salvador do gênero humano, que morrendo destruiu a morte e ressuscitando renovou a vida. E peçamos com humildade. Jesus, nosso Redentor, concebei que pela penitência nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão, a fim de alcançarmos a glória da ressurreição. Acolhei-nos sob a proteção de Maria,
vossa mãe consoladora dos aflitos, para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio que de vós recebemos. Concedei aos vossos fiéis a graça de tomar parte na vossa paixão, por meio dos sofrimentos da vida, a fim de que também neles se manifeste a nossa salvação. Senhor Jesus, que vos humilhastes na obediência até a morte e morte de cruz, ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência. Cada um agora mentaliza a sua intenção pessoal e o seu pedido. Senhor, também tornai os corpos de nossos irmãos e irmãs falecidos semelhantes à imagem do vosso corpo glorioso, e fazei-nos dignos de participar um dia com eles da vossa glória. Vamos orar junto à oração que o Senhor nos ensinou. Inspiramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos fazer agora uma meditação de poucos minutos, ouvindo o canto Magnificat, em homenagem a Nossa Senhora, que hoje é celebrada no seu título de Nossa Senhora das Dores, pelas dores que ela, que acompanhou o Calvário de Jesus, sentiu. A Dinda Zuzu diz que a mãe dela estaria completando hoje 105 anos. Fez a passagem no fim do ano passado. Grato por dividir, Dinda querida. Que Deus receba a matriarca Rabelo. Magnificat anima mea Dominum. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, Quia respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, dimentibus eum. fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, Deposuit potentes descere, et exaltavit humile. Surientes simple vit bonis, et divit est dimisit in anes,
misericordiae suae. Sicut locutus estat Patris nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Agradeço de todo o coração a presença de todos vocês aqui. Queria fazer só uma oração antes de terminar. E um convite também, a proposta é que a gente se encontre a cada 15 dias, nesse mesmo horário, nas quartas-feiras. Quando não for possível, eu vou avisar, quem sabe outra pessoa possa conduzir, mas a minha intenção é manter a cada 15 dias, que significa que vamos ter pelo menos dois por mês, e que todo mundo possa sentir esse espaço também como o seu, já que não somos uma escola, mas uma sala no andar de cima, né? Como em Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em torno de Maria sem saber muito o que fazer na sala do andar de cima, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Que esse lugar, essa padaria espiritual, possa ser o lugar onde todos nós venhamos esperar esse pão da vida. Tá? Muito grato a vocês. Te damos graças, Senhor, pela reunião de oração de hoje. Com toda humildade, realizamos e dirigimos em Teu nome. Peço em nome de todos nós, à Tua Mãe, Nossa Senhora da Vida e da Morte, Rainha do Universo, Mãe vitoriosa, três vezes admirável, que cubra de bênção a cada uma das pessoas desse grupo que estejam assistindo essa gravação, assim como as suas famílias, seus descendentes, seus amigos e seus conhecidos. Que todas as pessoas sejam iluminadas pela presença de nosso Senhor e da sua Mãe espelhada no nosso sorriso, no nosso silêncio, no nosso olhar. Abençoa cada um de nós e faz com que essa bênção permaneça em nosso coração, para benefício de todos os seres. Amém. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, minhas amigas e meus amigos. Deus nos abençoe a todos. Um beijo bem grande e até a próxima. Boa noite.